Olá, amados. A paz, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora Rodrigues. Uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. Juntos somos mais. Você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado pelo nosso ministério. Eu sou a Débora, eu sou católica. Temos muitos irmãos do nosso grupo, né, nossos líderes que são evangélicos. Por isso o canal chama Juntos Somos Mais, onde juntos buscamos essa unidade em Cristo Jesus para restaurarmos a nossa família, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, mostrando que é possível sim viver o respeito, viver a amizade, o amor entre nós irmãos, porque é isso que o Senhor nos pede. Vivermos essa unidade para salvarmos vidas, para somar, não diminuir, nunca dividir. Amém, amados? Então sejam todos bem-vindos. E você que já faz parte da nossa família, irmãos que estão no nosso grupo do WhatsApp, que me chamam no WhatsApp e nós conversamos e já faz parte da nossa história, também sinta-se abraçados, tá bom? Amados, uma alegria estar aqui com vocês. Olha, eu tava ali dando uma ajeitadinha ali nas coisas, do jeito mesmo que eu estava, com o cabelo já meio bagunçado aqui. O Senhor incomodou o meu coração, o Senhor foi me dando algumas palavras e eu falei, não, preciso gravar para os amados, porque alguém ali precisa ouvir essa palavra, as pessoas estão sedentas e o Senhor manda e a gente tem que obedecer. Amém, amados? Então fica comigo até o final. Vocês sabem que nossos vídeos são vídeos curtos, em média 20 e poucos minutos, onde tem uma duração bacana para você ouvir todo o vídeo e você ser edificado com a palavra de Deus. Não saia antes de terminar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você, tá bom? E sobre o que vamos falar, Débora? Quantas vezes eu tenho orado e eu não vejo a resposta da minha oração? Eu clamo de dia, faço jejum, oro de madrugada e não tenho tido as respostas das minhas orações. Seja em que área for, talvez na área financeira, talvez aí no deserto mesmo do seu casamento, e você pensa, não adianta orar, não aguento mais, vou parar. E essa palavra é para você. O Senhor falou muito forte ao meu coração e eu falei, não, peraí, deixa eu falar com esse povo. Tem gente ali precisando ouvir, fiz algumas anotações aqui. E vou passar para vocês aquilo que o Espírito Santo foi falando. Vocês sabem, amados, que às vezes eu sou até um pouco dura, né? Algumas pessoas falam para mim, nossa, Débora, você é muito direta, você é muito dura. Ontem mesmo tive a experiência de atender uma irmãzinha no WhatsApp. A princípio eu vi que ela ficou chateada com aquilo que eu tinha falado, ela me agradeceu pelo atendimento e saiu da conversa. Depois, isso era mais ou menos na hora do almoço, à tarde ela me mandou uma nova mensagem, né? Dizendo, olha, irmã, eu quero te agradecer, porque aquilo que você me falou, eu fiquei o dia todo pensando e o Senhor foi me convencendo e você está certa, né? Eu preciso tomar essa e essa posição. E eu louvei ao Senhor porque eu falei, glória a Deus, porque foi um coração alcançado, porque eu sempre peço, Senhor, que não seja eu falar, mas o Espírito Santo a falar através de mim. Então, às vezes, palavras um pouco mais duras requer ser ditas quando o Espírito Santo nos manda dizer. Vocês podem ter certeza que todas as vezes que eu venho aqui gravar para vocês ou faço um atendimento pelo WhatsApp, é o próprio Cristo que me inspira. Jamais eu quero falar algo da minha natureza humana ou da minha carne ou aquilo que eu acho. Jamais. Então pode ter certeza, amados. E aquele que ama, corrige. Aquele que ama é verdadeiro. E eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Por isso eu dou o meu tempo, eu gasto o meu tempo, eu oro. Nós oramos na madrugada no nosso ministério. Nós clamamos pelas vidas dessas pessoas que buscam pela restauração das suas famílias, pelas suas restaurações pessoais, pessoas que estão passando por depressão, para que o Senhor as alcance e tire realmente elas das garras de Satanás, para que possam ter as suas vidas transformadas, renovadas em Cristo Jesus, amém? Já vamos lá para o nosso tema, né? E eu queria que vocês entendessem o seguinte, gente. O maior plano de Satanás, para que vocês possam entender o motivo da demora da resposta nas orações de vocês precisam entender a engenharia de Satanás, o plano de Satanás. Satanás, o maior plano dele é destruir as famílias, destruindo as famílias e a igreja. Por isso nós vemos tantos escândalos dentro da igreja. Pastores, padres, líderes, membros corrompidos, aonde deixaram que as coisas do mundo entrassem dentro daquilo que era a igreja, que era sagrado, algo para Deus. Por quê? A partir de onde Satanás entra e se infiltra naquela célula que é tão importante para a família, ela consegue desvirtuar também as famílias. Vão colocando-se ideais, pensamentos na cabeça daqueles jovens, daqueles casais, daqueles homens, daquelas mulheres, que as coisas podem ser mais fáceis, as coisas podem ser mais light, não precisa ser tão radical, e nós deixamos
que as coisas do mundo fossem contaminando a igreja e, por consequência, contaminando as famílias. E isso não foi por acaso, conforme eu falei para vocês, isso é um plano terrível de Satanás, porque ele sabe que quando ele ataca a família e a igreja, nós vamos ter uma sociedade desestruturada, né? Aumenta-se o número de violência, aumenta-se o número de suicídio, aumenta-se o número de roubos, de furtos, porque a base da sociedade que gera em torno da família e da igreja é o que constrói caráter, é o que constrói os princípios, os valores, né, para que nós possamos ter um mundo melhor. E Satanás, descobrindo que ele poderia fazer um mal muito grande às famílias através dessa destruição, ele foi se infiltrando ali e contaminando a cabeça dos nossos líderes e também, por consequente, dos nossos cônjuges. Então, o que eu quero dizer com vocês? Que Satanás, ele teve tempo para isso. Você pode observar que isso não aconteceu ontem, o mês passado, o ano passado. Não. Essa infiltração vem de anos, vem de décadas. Muito sutil, muito suave. Então, Satanás, ele levou um tempo para construir tudo isso. Se ele tem uma virtude, ele não tem. Mas se ele tivesse uma virtude, seria da paciência. Ele não tem pressa. Ele vai estudando, ele vai conhecendo as fraquezas, ele vai conhecendo aquilo que é o nosso ponto fraco, até ele se infiltrar ali e para destruir as nossas casas e nossas famílias. Então, quando nós chegamos ao período do deserto, essa dificuldade dentro do nosso matrimônio, já que aqui a gente está falando mais para famílias, casais, pessoas que desejam ser restauradas, quando ele conseguiu se infiltrar ali e nós nos vimos nesse deserto, nós nos desesperamos. Muitas vezes foi ali que tivemos um choque de realidade, os nossos olhos foram abertos e nós começamos a orar, a buscar de Deus essa restauração. E aí a gente começa a fazer jejum, a gente começa a orar na madrugada, a gente faz campanha, a gente sobe um monte, desce um monte, vai para a igreja, vai para a missa, vai para o culto, e a gente realmente se entrega ali, se doa de uma forma sobrenatural. Mas nós queremos a resposta da mesma forma, nessa mesma intensidade. Só que nós precisamos entender que o que acontece? Existe o tempo, existe toda uma estrutura que precisa ser quebrada, que foi entrando ali na mente daquele cônjuge, contaminando as pessoas, para que o Senhor possa trabalhar, entende? Então, assim, eu oro e eu preciso, né? Por exemplo, a pedra, quando foi fazer a formação rochosa, né, do nosso planeta e tudo, lugares onde tem muitas pedras, a gente sabe disso, ali onde tem cachoeira, as pessoas que estudam, os estudiosos falam, olha, foram milhares de anos a água batendo naquela pedra, até esculpir, até furar aquilo ali, até dar passagem para a água, ou seja, levou um tempo, houve um processo, né? Porque, como se diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas existe um tempo, não é a água caiu ali, pronto, furou, não. E as nossas orações é dessa mesma forma, é como gotejar a água ali gotejando naquele coração endurecido, aquele cônjuge, na mente, porque às vezes aquele homem ele é muito orgulhoso, às vezes aquele homem, ele é um homem, como se diz, ah, não, sabe aquelas pessoas antigas que falam assim, ele é muito sistemático, não volta atrás na palavra, então é preciso que o Espírito Santo vá trabalhando, vai falando, ele lança uma palavra, ele manda um profeta, ele manda um vídeo por meio do WhatsApp, ele manda um irmão falar, às vezes através de um sonho, e aquilo ali é tudo cotejar de água para que as nossas orações possam dar os frutos necessários à resposta. Então nós precisamos entender que a sua oração ela está sim sendo ouvida. Por mais que você não veja, por mais que você pense que está demorando, existe todo um processo, um trabalhar. Por quê? Satanás ele tem uma engenharia muito bem feita. É claro que não se compara com a engenharia de Deus, é claro que não se compara com a grandeza do Espírito Santo. Nós não podemos dar mais poder para Satanás do que ele tem, porque o Todo-Poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Claro que é, mas mesmo assim, então requer um processo, requer um tempo de cura, de preparação, de libertação. E só vai acontecer a partir do momento que nós não desistimos da oração. É claro, não podemos ter essa ansiedade, nesse desespero, pessoas que oram 24 horas e faz jejum 24 horas, como se fosse pela força do seu braço. E não é. Nós já entendemos, nós que estamos há mais tempo no deserto, já entendemos que é pelo mover das mãos de Deus. O seu cônjuge, ele vai passar por um processo, ele vai passar por um tempo, né, de preparação para que ele possa também vir a se encontrar com o Senhor. Quantos anos você ficou
afastado do Senhor e foi preciso estar nesse deserto para hoje você voltar, entende? Então tenha certeza, suas orações elas estão sendo ouvidas. É mais ou menos como uma criança, né? Duas crianças que estão ali querendo o mesmo brinquedo e elas ficam disputando, né? Uma puxa de lá, outra puxa de cá, uma puxa de lá, outra puxa de cá. Assim é o seu cônjuge está aqui no centro e aí fica como as nossas orações, o anjo do Senhor chamando ele para cá e o próprio demônio puxando de cá. Então as coisas da carne, as coisas de Satanás, as coisas do mundo vai puxando ele, puxando, mas a nossa oração de intercessão, como Neemias estava na brecha para poder interceder por aquele povo, então nossas orações faz com que o anjo do Senhor vai puxando ele para cá, fala, olha, não é por aí, olha, você tem família, olha, volta para sua casa, o céu é de verdade, existe a glória do céu, e aí fica esse embate. E aquele que não cansar, aquele que perseverar, é que vai ter a vitória. Então tenha certeza, meus amados, minhas amadas, persevere na sua oração. Busque esse homem, puxe essa mulher pela oração, pela força da oração, pela entrega da palavra de Deus, porque a palavra não tem como dar errados, amados. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e receberei. Pedi e receberei. Então o nosso papel é pedir. Pedir até quando? Até sermos atendidos. Até sermos atendidos. A única coisa que pode nos parar é a morte. Somente a morte pode nos parar, porque daí a gente já vai ter entrado na glória definitiva, na pátria celeste. Nós não vamos precisar das coisas deste mundo para nos sentir realizados, felizes. E isso vai nos levar para o céu, porque a nossa decisão em obedecer ao Senhor, em permanecer firme em oração, crendo, mesmo sem ver nada, mesmo sem ouvir nada, isso é fé, é a decisão. E uma palavra muito importante que eu quero ler aqui para vocês, meus amados, eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha no que diz a palavra aqui, ó. Na carta de Santiago, capítulo 1, no versículo 6, diz assim, ó: mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Amados, aqui a palavra está dizendo, peça com fé, sem nenhuma vacilação. Não deixe o inimigo colocar o medo no seu coração. Não deixe o inimigo plantar a dúvida no seu coração. Você acorda toda feliz, toda disposta. Quando é à tarde, você já não sabe mais. Ai, será que Deus vai fazer? Será que Deus quer fazer? Será que Ele pode? Será que Ele não pode? Não, amados, não tenha dúvidas. Deus vai fazer. Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer para salvar a alma deste homem, para salvar a tua alma, salvar a alma dos teus filhos, porque o plano principal de Deus é nos colocar no céu. Então, se for preciso o Senhor tirar tudo deste homem, se for preciso o Senhor colocar ele num leito, se for preciso o Senhor permitir que ele perca tudo, o Senhor vai fazer. É claro que não é tudo que acontece de uma vez por outra. Deus, ele é misericordioso, então muitas vezes ele trata com amor, com benevolência, com carinho, com retidão, para que esta pessoa venha para o Senhor pelo amor. Mas se não vier, se ele continuar fugindo, ou coração obstinado em dizer não ao Senhor, o Senhor começa a tratar com rigor, com a dureza, com justiça. E se mesmo assim ele continua obstinado, você continua orando, o Senhor vai te honrar, porque a palavra do Senhor diz, clame a mim e eu responderei. E aí o Senhor faz como ele fez com Saulo. Saulo não queria ser alcançado, Saulo era o perseguidor, Saulo matava os cristãos. O que Jesus fez? Jesus ficou esperando ele querer? Não, Jesus derrubou ele do cavalo, se apresentou para ele, chamou ele e ele foi servir ao Senhor. Ou então ele faz como fez com Jonas. Jonas não decidiu, agora eu acordei, eu decido, vou obedecer o Senhor. Não, Jonas deu a ordem, vai para Nínive. E Jonas fez o quê? Foi para o outro lado, completamente diferente. E aí Deus criou circunstâncias para que Jonas obedecesse ao Senhor. Ele não passou a querer, ele não acordou um belo dia e disse, agora eu quero. Não, devido àquelas circunstâncias que aconteceu, o naufrágio, foi parar na barriga daquele grande peixe, então ele decidiu obedecer. Não é que ele concordou com o Senhor, não é que ele falou, agora eu quero. Não, Deus criou circunstâncias para que ele pudesse obedecer. E aí a gente vê que Deus, ele intervém até mesmo no tempo. A parábola do filho pródigo nos conta que veio uma grande fome sobre aquela região. Veio uma grande fome e aquele jovem começou a passar penúria, ele começou a passar fome. Deus mudou o tempo, Deus fez com que a produção não tivesse mais produção, que o dinheiro dele acabasse, para que ele pudesse cair em si.
É claro que com a ação do Espírito Santo, ele caiu em si, a consciência dele se iluminou com a ação do Espírito Santo e ele decidiu voltar. Se tivesse ficado tudo bem lá, né? Se não tivesse acabado o dinheiro, às vezes esse homem nunca teria voltado. Às vezes nunca. Mas Deus tinha um plano perfeito. Deus ficou ouvindo as orações daquele pai. Aquele pai que não ficou no caminho, não deteve-se no caminho do filho pródigo. O pai disse: quer ir, vá. Quer ir, vá. Né? Vai, é aquilo que a gente fala, aplicar deixar ir, mas o pai não deixou ir do seu coração, o pai não o deixou ir das suas orações, e o pai permaneceu lá esperando, o pai permaneceu lá acreditando que Deus iria fazer, e por amor daquele pai que permaneceu acreditando, Deus mudou o tempo lá, mudou as circunstâncias, e aquele homem teve que voltar. E ele voltou para a casa do pai. E ele voltou contrito e arrependido. E assim também vai acontecer com seu cônjuge. Assim vai acontecer com os cônjuges que estão apartados e que pensam que está tudo bem. Agora, o que nós não podemos é desistir de orar quando a gente pensa que já estamos orando tempo demais. Gente, essa semana eu gravei um vídeo que eu dei exemplos de pessoas de 18, 30, 12 anos no deserto. Gente, quem somos nós para determinar o tempo de Deus? Nós ainda olhamos muito para o tempo, muito para as circunstâncias, que Deus não responde à oração, que nós não estamos ouvindo nada, porque nós estamos andando na carne, nós estamos militando segundo a nossa carne, nós não estamos andando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Todos os dias eu falo para vocês de Abraão, de Noé, que não teve sinal nenhum e mesmo assim continuou acreditando, mesmo assim continuou tendo fé. Abraão até errou, Abraão até pecou quando ele se deixou levar pela esposa Sara e decidiu se deitar com a empregada lá com Agar e teve um filho querendo ajudar a Deus, mas não foi Abraão. Abraão, dentro do seu coração, dentro da sua mente, ele nunca duvidou de que Deus faria um milagre. Mas por uma fraqueza dele de ir pelo aquilo que a esposa estava falando, né, pela humanidade dele, ele se deixou levar e cometeu um erro, mas ele nunca deixou de acreditar que o filho da promessa viria, porque Deus havia prometido. E é essa fé que nós temos que ter, essa certeza que nós temos que ter, que Deus não se esquece da promessa. E qual que é a promessa? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E se você está lutando pelo seu casamento, se é a primeira aliança de vocês, se você já colocou Deus no centro, se você está caminhando com o Senhor, você já se apaixonou pelo Senhor, você não importa mais o que aconteça, você somente não quer sair da presença do Senhor, então está na hora do milagre acontecer. Está na hora do Senhor vir e falar: minha filha, receba a tua bênção, receba a tua graça. Mas o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor prescruta o nosso coração. O Senhor viu nessa noite que você falou para ele, falou assim: olha, se não for até tal dia eu não quero mais. Se não for tal dia o Senhor não fizer, não precisa fazer mais que eu não quero. Como se fizesse birra com o Senhor. Como se ele fosse obrigado a responder a sua oração na hora que você quer. E quantas vezes o Senhor te chamou? Quantas vezes o Senhor te desejou na presença dele? O Senhor sentiu saudades de ti naquele domingo que você preferiu ficar assistindo televisão, ou aí idolatrando o seu cônjuge, ou fazendo sei lá o quê. E o Senhor ficou te esperando lá na igreja, na Santa Missa, no culto. Ele sentiu saudade sua. Quantas noites o Senhor quis somente que você dobrasse os seus joelhos ali na cama e dissesse: Senhor, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Deixe-me ficar contigo esse momento de intimidade. E você não estava nem aí para o Senhor. Agora ele é obrigado a fazer no tempo que você quer, que você determina. Agora porque ele simplesmente está em silêncio, você não vai desistir? Amados, minhas amadas, entenda. Deus não é um pai de um filho mimado que se dá o luxo de ceder às birras de um filho caprichoso, não. Deus é um pai que ama, um pai que cuida, é um pai que deu o filho dele, unigênito, por mim e por você. Então saiba, meus amados e minhas amadas, que a birra que você faz com o Senhor não vai funcionar. O máximo que vai acontecer é você atrasar a sua restauração, você ficar dando voltas no deserto, ou até mesmo você se desiludir, desacreditar do Senhor e achar que você tem o direito a ser feliz, como uma grande parte de pastores e de padres hoje em dia prega, porque é o que eu falei lá no início, né? Satanás infiltrou dentro das nossas igrejas, Satanás infiltrou na mente dos nossos líderes, dos nossos sacerdotes, para que não pudesse achar que isso tudo é muito normal mesmo, e aí você vai acabar acreditando em um deles. Só porque a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela não volta atrás. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se esqueça, você tem uma alma, você é preciosa, você é precioso para o Senhor. Então para de fazer birra com o Senhor, se volte para o Senhor, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a depender de ti, me ensina a entregar o meu coração, me ensina a esperar o teu tempo, Senhor. Fica comigo, Senhor, porque sabe que eu sou fraca e eu posso te abandonar.
Aprenda a se entregar, aprenda a se doar, meus amados. Então, se você tem orado, orado, orado e não tem visto a resposta da sua oração, sabe o que você tem que fazer? Persevere, continue orando, continue insistindo. Isso é fé. Porque ter fé quando você vê a chuva caindo, você acreditar que vai chover, aí fica fácil, né? Ah, tá. Começou a pingar, trovejou, relampeou, o céu fechou. Ah, vai chover. Aí fica fácil acreditar. Isso não é fé, isso aí você tá vendo. Agora, acreditar em meio ao deserto, você não vê pingo nenhum de chuva, você não vê nuvem nenhum no céu e acreditar que vai chover porque o profeta diz que vai chover, ah, amados, aí é outra história. Aí isso é fé, entende? Então continue orando, continue perseverando, não desista de orar porque você não tem visto aí a resposta das suas orações. Não desista. Continue orando, continue acreditando. Deus vai trazer o seu cônjuge de volta, sim. Basta você crer, basta você esperar, basta você confiar, basta você permanecer nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor não ia colocar o desejo no seu coração. O Senhor não ia falar na Bíblia, na palavra dele, que não é bom que o homem fique só. Não, ele não ia dizer isso se fosse para você ficar só. Então creia, meus amados, minhas amadas, Deus vai fazer muito mais do que você. Deus quer te abençoar, Deus tem pressa em nos abençoar. Nós só precisamos viver o processo de santidade, de entrega, de amor, de abandono, porque o Senhor quer os nossos corações. Amém? Se você tem sido edificado com os nossos vídeos, deixa para mim aqui no comentário, deixa seu like, compartilhe, deixa aqui nos comentários, né, para mim, se você tem visto as respostas das suas orações, ou se você não tem visto, também deixa aqui pra mim. Vamos conversar, eu gosto muito de te conhecer. De onde que você está falando? É a primeira vez que você está aqui no canal? Deixa pra mim aqui nos comentários, me conta de onde é a sua cidade. É uma alegria conhecer, nós temos pessoas de vários lugares do país, até fora do país, e eu creio verdadeiramente que o Senhor vai edificar a sua vida, amém? Deus abençoe, e não se esqueça, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é pro seu bem.